Muito bem, hora de falar de economia com ela, com Rita Mundim. Muito boa noite, Rita, tudo bem? Leandro, boa noite, tudo bem? Rita, as tarifas de 10% da China sobre produtos norte-americanos começaram a valer a partir de hoje, né? A redução das taxas vale por 90 dias. Rita, 3 meses de pausa não quer dizer que essa guerra acabou. Ou estou errado? Pois é, Leandro, a guerra não acabou, está longe de acabar. E aí eu te pergunto, quem é que ganhou com isso? Quem ganhou com isso até agora foram os especuladores. E é interessante que o Trump, ele usa muito as redes sociais para falar, olha, que o presidente do Banco Central americano deveria baixar os juros, ele fala que as ações estão baratas, que era a hora de comprar, e realmente quem seguiu os conselhos do Trump ganhou dinheiro. E já tem gente nos Estados Unidos querendo processá-lo, porque ele é um negociante, mas ele é presidente dos Estados Unidos. A caneta dele é que define se a taxa vai cair, se não vai cair, como é que vai ser a taxação. Mas no final disso tudo, o que a gente pode ver é que no pior momento, o mercado chegou a perder 10 trilhões, porque as empresas que são negociadas nas bolsas tiveram uma perda equivalente a 10 trilhões de dólares em valor de mercado, dado o grau de incerteza. E é esse grau de incertezas que permanece. Por quê? O que aconteceu? O Trump e o Xi Jinping ficaram ali num jogo de truco, um põe 6, outro põe 9, outro põe 12, e aí chegaram a 145 e 125. Mas na hora do vamos ver, lá na Suíça, o que aconteceu? Ah, não, nós vamos abaixar a taxa para 10 e para 30. Então, gente, e o mundo inteiro, né, em sobressalto, mas temos mais capítulos pela frente. A gente não sabe o que vai acontecer nesse período de negociação até que se tenha um desenho definitivo, porque na cabeça do Trump o que a gente pode perceber é que ele quer que as empresas de tecnologia americanas que produzem os seus componentes na Ásia, em especial na China, retornem para os Estados Unidos. O mesmo acontecendo com as farmacêuticas. E temos também aí o imbróglio da indústria automobilística, que envolve mais México e Canadá, que a gente nem fala mais deles. Mas, enfim, mundo de Trump. Vamos ver o desenrolar dessa guerra tarifária, mas no final das contas perdemos todos. E os especuladores que acertaram a tendência ganharam e ganharam muito dinheiro. Agora, Rita, algo curioso que aconteceu hoje. O dólar fechou hoje a 5,63, mas ontem a moeda norte-americana chegou a operar a 5,60. Diante desse cenário, foi o real que mais se valorizou. O que significa isso na prática, na economia, Rita? Olha, Leandro, hoje o dólar tornou a cair na abertura. Hoje nós tivemos o real, né, valendo 5,58, né, $1 comprando R$ 5,58. Mas o que a gente tem visto é uma euforia por causa desse acordo, né? Nós estamos aí, a gente veio de um final de semana com o mercado global em euforia. Isso sobrou para o Brasil. Somos produtores de commodities, o petróleo que tinha caído voltou a subir, hoje voltou a cair um pouquinho. O minério que tinha caído muito voltou a subir. É essa especulação, é essa volatilidade que não faz bem para ninguém, mas faz bem para os especuladores. Então, o que eu estou enxergando? Nós tivemos no mundo inteiro, uma verdadeira cortina de fumaça em cima da guerra tarifária que roubou a cena dos problemas domésticos, não só do Brasil, como de todos os países. Mas no nosso caso, a coisa é mais séria. Por quê? Estamos aí diante de uma inflação que está muito acima do centro da meta e muito acima do teto da meta. Os juros foram aumentados, 14,75. A ata do Copom, o pessoal está preocupado que as expectativas inflacionárias estão desancoradas e que a taxa de juros pode permanecer em um nível elevado por muito tempo. Está chovendo recuperação judicial no Brasil inteiro, as empresas estão quebrando, né? Não estão tendo condições de pagar esse custo financeiro. E temos um problema estrutural que faz com que a taxa permaneça alta, que é uma questão de responsabilidade fiscal. Então, nós temos um problema fiscal
que está longe de ser resolvido e que ninguém está falando nele. Então, na hora que passar essa onda de euforia com o Trump, com o acordo com a China, que é nosso maior parceiro comercial, o Brasil pode ser reprecificado de acordo com os nossos problemas. Porque, diante desse acordo, fomos beneficiados. Como exportadores de commodities, houve um fluxo de dólares para o Brasil, a moeda caiu, hoje já voltou a subir, a bolsa caiu, a bolsa subiu, hoje já voltou a cair um pouquinho, e os juros futuros, que também haviam caído mais, já voltaram a subir. Então, o governo de Donald Trump ajudou o governo Lula? Essa confusão, né? Porque o assunto, a gente mudou de assunto. O Lula viajou, foi para a China, foi para a Rússia, agora entrou o assunto do TikTok da Janja, então mudou o assunto. E todo mundo parou de falar do problema estrutural do Brasil, que é a irresponsabilidade fiscal, que é o déficit fiscal, que é o problemão que nós vamos ter em 2027. Mas ninguém pode falar dele porque o ano que vem tem eleição. Mas a conta será paga por todos nós brasileiros, como sempre. Rita, e o setor de serviços subiu 2,4% no primeiro trimestre do ano. O dado é do IBGE. Uma alta considerável se a gente compara com o período pré-pandemia, não é isso? É isso, o setor de serviços está operando a 16,9% acima de fevereiro de 2020, né, o pré-pandemia. E está operando apenas 0,5% abaixo de outubro de 2024, que foi o topo, o pico do setor de serviços. E o que preocupa? Tudo é relativo, né, Leandro? Em economia, então, quando você fala assim, desacelerou, depende do que você está querendo vender, né? Porque cresceu 0,9 em fevereiro, cresceu 0,3 em março, então nos últimos 2 meses nós temos um crescimento de 1,2 e de 2,4 no trimestre. E se você olha em relação a março do ano passado, o crescimento foi de 1,9. E o que está crescendo? Os serviços de informação e comunicação, principalmente tecnologia, os serviços de transportes e a inflação do setor de serviços é que preocupa o Banco Central. Então, esse setor, ele é sensível ao consumo das famílias. Então, os serviços prestados às famílias têm crescido. E aí que mora o perigo. O Brasil teria que desacelerar, é o tal do hiato do produto. Nós não podemos crescer acima da nossa capacidade de crescimento, porque isso pressiona preço, traz também mais uma pressão de inflação para o Banco Central administrar. Então, apesar de termos desacelerado, na verdade, o crescimento é robusto.